Então, o projeto SPED, como um todo, ele é chamado de Universo SPED. Por quê? É um projeto composto de vários subprojetos que se interligam, que mostram a vida da empresa. Mostram a vida da empresa quase que em tempo real para o fisco. É como se o fisco estivesse lá dentro da nossa empresa o tempo todo. É um Big Brother fiscal, né? É isso que o SPED nos parece. Então, este momento é um momento de nós, contadores, trabalhadores na área fiscal, na área contábil, e empresários, pensar de uma maneira diferente, mudar a nossa forma de lidar com o fisco, mudar a nossa forma de lidar com as obrigações fiscais, com as obrigações tributárias. Então, a gente diz que é um momento de mudança de paradigma, né? E, dentre essas mudanças, uma delas é o uso da contabilidade como ferramenta de gestão. A gente sabe que, na grande maioria das empresas, né, então, nós temos um universo de grandes, pequenas e médias empresas. Mas, se nós pegarmos as pequenas e médias empresas, elas, junto aí, a gente está incluindo as microempresas, formam mais de 90% das empresas. Então, a grande maioria das empresas no nosso país são de micro e pequenas empresas. Embora as que mais apareçam, as que mais se destacam, sejam as grandes. E o fisco agora está focando nas pequenas, nas micro. E a gente vivia um paradigma de que a fiscalização era mais rigorosa, a fiscalização dava mais atenção para os grandes. E aí muitas pequenas empresas, muitos pequenos empresários se acostumaram a não dar tanta atenção para alguns detalhes, para algumas regras tributárias, porque a nossa cultura ainda pensa um pouco desta maneira, né? Não, eu sou pequeno, o fisco não está muito preocupado comigo. Não, o fisco não vai vir aqui me incomodar por causa desse pequeno valor. O fisco está preocupado com os grandes, e não é mais assim, pessoal. O fisco está, hoje, preocupado com todas as empresas. E tem tido, ultimamente, o seu foco direcionado para as pequenas empresas. E a gente sabe que a maioria das pequenas empresas acabam não utilizando o balanço, não utilizando a contabilidade como uma ferramenta do seu dia a dia. O pequeno empresário, normalmente, acaba dirigindo a sua empresa mais pelo seu feeling, mais pelo seu conhecimento. E a gente poderia extrair da contabilidade uma série de informações úteis, importantes para o negócio. Por isso é que a gente está buscando agora essa aproximação com o empresário para que a contabilidade seja uma ferramenta de gestão, para que o empresário entenda a importância de enviar os seus extratos bancários, a importância de seguir as regras ditadas pelo seu contador, porque elas vão influenciar agora na questão tributária, na questão da fiscalização. Quando falamos em SPED, desde o início do SPED, uma grande preocupação, uma indagação que se faz ainda hoje, né, passados 7 anos já da implantação do SPED, ainda se faz essa pergunta: de quem é a responsabilidade? É da empresa? É da empresa no sentido de é o empresário o responsável por gerar o SPED, mandar o SPED para o governo? Ou é da empresa de sistema? É o fornecedor do meu ERP, do meu sistema integrado? Ou é do contador? Não, é do contador. Então, cada um tem uma opinião. E, na verdade, quando a gente fala de SPED, não tem um responsável. Não é só o contador, nem só o sistema, nem só o empresário. A responsabilidade é conjunta. Por quê?
nesse cenário eletrônico, nesse cenário de obrigações eletrônicas que nós temos que cumprir, cada um tem um papel. O fornecedor do sistema, no sentido de preparar o sistema dentro do layout exigido pelo fisco. O empresário, que tem o papel de propiciar os recursos, as informações, o contato entre contador e fornecedor do sistema. E o contador, que é quem tem o conhecimento técnico, que é quem detém o conhecimento tributário para receber, analisar e distribuir a informação para o governo. Então, contador sozinho não é responsável, não faz SPED sozinho, sistema sozinho muito menos, e o empresário precisa dos dois, precisa do contador, precisa do sistema. Não pode se eximir da responsabilidade. Então, responsabilidade conjunta. Os três precisam conversar. Os três precisam conversar. E quando eu digo os três precisam conversar, então eu estou já subentendendo, estou deixando claro que toda empresa precisa ter um sistema de controle interno. Um sistema de controle interno preparado para as mudanças exigidas pelo SPED, que traga o layout de acordo com o que a legislação do SPED exige. Uma das dificuldades de cumprimento das obrigações do SPED é o nível de detalhamento. E se a empresa tem um volume muito grande de informações, de notas, de lançamentos, fica inviável a contabilidade fazer isso manualmente. É necessário que tenha lá um sistema. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês de inventário. É importante, é obrigatório que eu tenha um controle do meu estoque, que eu tenha um inventário real. Para isso, eu preciso do quê? De um sistema. Então, todos, grandes, pequenos, médios, micros, precisam ter um sistema. Então, eu destaquei alguns pontos aqui, né? Destaquei alguns pontos para a gente falar um pouquinho rapidamente sobre eles, né? Adequação do sistema, né? É necessário ter um sistema, mas não um sistema qualquer, um sistema dentro das regras que o SPED exige. Adequação dos cadastros, né? Parece algo muito básico, né? Eu ter os cadastros em ordem, mas ainda enfrentamos muitos problemas por conta de cadastros desatualizados. Controle de estoque e, consequentemente, o inventário físico periódico. E a questão do relacionamento entre empresa e empregados por conta do e-social. Então, toda empresa necessita de sistema. Lá em 2005, 2006, se nós falássemos em sistema, a primeira impressão que nos vinha à mente era o fato de que sistema era para empresa grande. Empresa pequena consegue sobreviver sem sistema. Empresa pequena não tem recursos para bancar um sistema. E aí haviam lá os controles em Excel, controles em Word, controles no papel e alguns controles até na cabeça do dirigente, do dono ou de algum funcionário. Então, o sistema era algo para os grandes. De 2007 para cá, essa realidade foi mudando, porque o governo passou a exigir muito mais das empresas, a necessidade de ter um sistema das empresas pequenas foi aumentando e o mercado foi se adaptando a isso, de forma que foram surgindo empresas fornecedoras de sistema direcionadas para as pequenas empresas. E hoje nós temos um mercado de muitos fornecedores de sistemas para pequenas empresas. Então, às vezes, o contador ainda enfrenta essa dificuldade de exigir de um cliente, de exigir do seu pequeno cliente que coloque um sistema, e o empresário se defender com a argumentação de que o custo é muito alto, de que a empresa dele não comporta
o pagamento de um sistema. Mas hoje a gente já tem uma nova realidade. Então, para aquelas empresas que não têm um sistema ou que têm um sistema que não atende à necessidade atual, nós trouxemos aqui algumas dicas, algumas sugestões, né, de como adequar, de como preparar, de como comprar um sistema para atender às novas necessidades fiscais.